Até agora nós só fizemos uso das variáveis static, ou seja, aqui na classe calculadora, a declaração das variáveis de classe vieram com esse static antes. Da mesma forma, os métodos também têm o static. O static faz com que quando o programa comece a ser executado, antes dele executar a primeira linha de código, tudo que é static já é carregado na memória. Então todas essas variáveis de classe já são criadas na memória antes da gente começar a executar o programa. E os métodos estáticos também são carregados na memória. Se a gente tirar o static, significa que as variáveis de classe, que eu estou tirando aqui, ó, deixa eu tirar o static antes de tudo, significa agora que essas variáveis de classe não serão carregadas no início do programa, portanto elas não existem na memória RAM ainda. E aqui já começa a dar o problema. O NetBeans já me informa que tem um problema, dizendo que eu não posso fazer uso de variáveis não estáticas dentro de um método estático. Qual é a lógica? O método estático ele já é carregado na memória RAM. E como é que um método que já está na memória RAM consegue fazer uso de variáveis que ainda não existem? Então, isso não pode no Java. Para resolver esse problema, eu vou tirar o static também dos métodos. Então, deixa eu tirar o static de todos os métodos aqui. Pronto, os problemas aqui na classe calculadora foram resolvidos. Agora nada na minha classe é static, portanto, nada na minha classe foi carregado na memória ainda. Se eu for lá na main, aparecem outros problemas. E a lógica é a mesma. Eu estou tentando fazer uso da variável x e y da classe calculadora, sendo que elas nem existem na memória ainda, já que elas não são mais static. Para resolver esse problema, a gente precisa declarar, a gente precisa criar essas variáveis lá na memória RAM. E esse processo se chama de instanciação. Então, instanciação de objetos. Vamos instanciar um objeto da classe calculadora de tal forma que tudo que esteja dentro da classe calculadora seja carregado na memória RAM. Para fazer isso, eu indico que eu vou declarar uma variável do tipo calculadora e eu vou dar o nome dessa variável de calc. E dentro dela, eu vou atribuir um novo objeto da classe calculadora. Então eu criei uma variável chamada calc, o tipo dela é a classe calculadora, e dentro dessa variável calc eu estou guardando um novo objeto da classe calculadora. E agora, olha, ao invés de eu fazer o uso do x e do y diretamente usando a classe calculadora, eu preciso fazer o uso do x e do y através do objeto que está dentro da variável calc. Ou seja, o x e o y agora pertencem a um objeto. Não pertence mais à classe calculadora. E essa é uma característica da variável static. Quando uma variável é static, ela pertence a uma classe. Existe um x e um y que pertencem à classe calculadora no programa inteiro. Agora, como eu tirei o static, não existe mais um x e um y da classe calculadora. O x e o y pertencem aos objetos que são instanciados da classe calculadora. Ou seja, esse objeto que está dentro da variável calc possui as variáveis x e y. Então, repetindo, o x e o y pertencem agora ao objeto que está dentro da variável calc e não mais à classe calculadora. Então, para eu fazer isso aqui dar certo, eu preciso substituir a classe calculadora pela minha variável calc. E agora sim, ó, eu estou acessando o x que pertence ao objeto que está dentro da variável calc. E aí agora, o que o usuário digitar na tela, eu vou pegar esse valor e vou guardar dentro da variável x que pertence ao objeto calc. Da mesma forma funciona para o y. E a lógica é a mesma para os métodos, para as chamadas dos métodos. Os métodos não são mais da classe calculadora. Esses métodos pertencem a um objeto da classe calculadora. Então, para eu fazer a chamada do método soma, eu preciso fazer através do objeto calc. Esse método soma pertence ao objeto calc. Então, vou fazer essa substituição para os outros métodos também. E pronto, agora tudo foi corrigido. Vou executar o programa para ver o que acontece. Digite o valor de x, 10. Digite o valor de y, 5. Esses valores 10 e 5 foram guardados nas variáveis de classe do objeto calc. E aí, o próprio objeto calc fez a chamada dos métodos e aí vieram as respostas aqui.
Por que é interessante a instanciação de objetos? Porque eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso criar um outro objeto da classe calculadora. Vou chamar de calc2 e eu vou instanciar um outro objeto, ou seja, um novo objeto, que vai ser diferente do objeto de cima. São dois objetos diferentes. E esse novo objeto eu estou guardando agora na variável calc2. O que significa que são dois objetos diferentes? Significa que o objeto que está dentro de calc possui o seu próprio x e o seu próprio y. E o objeto que está dentro de calc2 também também possui o seu próprio x e o seu próprio y. O x de calc é diferente do x de calc2 e o y da mesma forma. Então aqui embaixo eu vou pedir para o usuário digitar valores de x e y para calc2. Vou tirar o ln. E agora eu vou guardar o valor que o usuário digitou no x do calc2. E vou fazer a mesma coisa para o y. Então, digite o valor de x para calc2 e digite o valor de y para calc2. E aqui embaixo eu vou guardar o valor de y na variável y que pertence ao objeto calc2. E aqui embaixo agora eu vou apresentar as mensagens do objeto calc2. Então deixa eu fazer uma separação aqui para ficar mais claro. Vou imprimir isso aqui na tela para ficar mais fácil de visualizar. E ao invés de eu chamar os métodos soma, subtração, multiplicação, divisão através do objeto calc, eu vou fazer a chamada através do objeto calc2. Reparem que os métodos de calc2 e de calc, eles possuem o mesmo bloco de código. O código que está aqui dentro dos métodos, né, é o mesmo, não muda o código. O que muda são os valores que estão dentro das variáveis de cada um dos objetos. Então, quando eu fizer a chamada do método soma usando o calc, essa soma vai usar o x e o y do calc e vai guardar esse valor dentro da variável soma do calc. E aí eu vou apresentar a mensagem usando o valor de soma do objeto calc. Quando eu fizer a chamada de soma usando o calc2, eu vou usar o x e o y do calc2. Então os valores são diferentes, ou seja, cada objeto possui seu próprio estado, possui seus próprios valores. Eles agora não compartilham uma mesma variável como acontecia antes com o static. Antes, quando o x e o y da classe calculadora eram static, tinha só um x e um y da classe calculadora. Agora a gente tem x e y para cada objeto. Então vamos executar esse programa agora para ver o que acontece. Digite o valor de x 10, digite o valor de y 5. Esses dois valores vão ser guardados dentro do objeto calc. E agora eu vou digitar o valor de x para calc2, vou botar 30, e o y para calc2, vou botar 6. E aqui está, ó. Aqui são as primeiras saídas usando o objeto calc. Portanto, ele usa o 10 e o 5 e está lá, soma 15, subtração 5 e tal. Agora aqui embaixo, eu fiz a chamada dos métodos usando o calc2. E aí os valores são diferentes, porque os valores de x e y de calc2 são diferentes dos valores de x e y do calc. Então, essa é a vantagem da gente fazer a instanciação de objetos, da gente trabalhar orientado a objetos. Cada objeto possui seu próprio estado, ou seja, os seus próprios valores. Bom, vamos fazer uso agora aqui do Git, né, para relembrar. Vou salvar essas alterações que eu fiz, vou aqui em equipe, adicionar. Adicionei todas as alterações que eu fiz aqui na classe calculadora, né? Então equipe, adicionar, beleza. Agora eu vou fazer o commit, ou seja, eu vou marcar o ponto na história do commit e vou colocar uma mensagem aqui de static e instanciação de objetos. E agora eu vou fazer esse commit e pronto, salvei as alterações usando o Git. Eu poderia vir aqui em equipe, remoto e expandir para enviar essas minhas alterações lá para o meu repositório no GitHub. Mas por enquanto eu vou manter essas alterações só no meu computador mesmo. Então a gente viu aí as diferenças de usar o static e não usar o static. Quando a gente usa o static, a variável é compartilhada, a gente não tem vários valores, né? É um valor só de x e y
para o programa inteiro, os valores de x e y são da classe calculadora. Agora que a gente tirou o static, a gente precisou instanciar os objetos para criar essas variáveis na memória RAM, e aí cada objeto possui seu próprio estado.